Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês. Aqui é do canal Física Einstein, suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes. E o conteúdo que foi apresentado foi gerador elétrico. E hoje nós iremos fazer alguns exercícios relacionados à força eletromotriz. Então os exercícios que serão colocando em prática, faremos exercício das páginas 117 e 118 do livro Física Aula por Aula, dos autores Benigno, Barreto e Cláudio Xavier. Bom, aqui eu já estou no meu caderno interativo, então vamos ler a questão. A segunda. Um grande gerador fornece ao circuito ao qual está ligado um diferencial de potencial de 200 volts. Ele é percorrido por uma corrente de 10 amperes e sua resistência interna é de 5 ohm. Calcule sua força eletromotriz. Então, o primeiro passo nas questões de física, a gente vai tirar o quê? Os dados da questão. Então, a DDP, que é a tensão elétrica, vai ser igual a quanto? O diferencial de potencial, 200 volts. A corrente elétrica, I, vai ser igual a quanto? 10 amperes. E a resistência interna desse gerador vai ser igual a quanto? A 5 ohm. Então, lá está perguntando a força eletromotriz, que vai ser representado pela letra E. Então, nós iremos utilizar a equação geral dos geradores. Então, vai ser quem? A tensão, que é DDP, é igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Se por acaso vocês vieram direto para esse exercício de geradores, que é a força eletromotriz, vocês dão uma olhada lá no conteúdo que eu fiz uma aula falando sobre a força eletromotriz, tá bom? Vai ficar na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Então aqui eu tenho que calcular quem? A força elétrica. Então a gente percebe que a intensidade da corrente elétrica e a resistência aqui em um membro está negativo. Quando ele for transferido para outro membro, ele vem de que forma? Positivo. Então eu estou isolando quem? A força eletromotriz. Então a força eletromotriz vai ser igual a quem? A tensão, que é a DDP, mais quem? A resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Se aqui estava negativo, no outro membro iria passar com o sinal positivo. Então vamos lá. A força eletromotriz vai ser igual a quem? A DDP, que é 200, mais a resistência, que é 5, vezes a intensidade, que é igual a 10. Então, a força eletromotriz vai ser igual a 200 mais 50. Então, a força eletromotriz vai ser igual a quanto? 250 volts. Então, essa questão é muito fácil, muito simples, só tirar os dados da questão e resolvê-la. Bom, vamos para a terceira questão. Um resistor de 2,5 ohm é ligado aos terminais de uma pilha da força eletromotriz equivalente a quanto? A 1,5 volts. A resistência interna é de 0,5 ohm, conforme a representação ao lado. Determine. A letra A, a intensidade da corrente elétrica que estabelece no circuito e a potência elétrica dissipada no resistor. Então vamos lá, vou fazer um desenho aqui. Aqui eu tenho a pilha, né, que é o gerador. Teve uma aluna minha do terceiro ano que me perguntou qual era a diferença da DDP e da força eletromotriz. Então a diferença dessas duas vai ser o seguinte: a força eletromotriz vai ser quem? O gerador. E a DDP é quem? A tensão elétrica que vai existir justamente nessa pilha. Então a diferença dos dois é essa, um vai ser o gerador e a outra vai ser a tensão elétrica. Então vamos lá. Então a representação aqui do gerador vai ser justamente esse desenho que eu fiz de vermelho. Então aqui eu vou ter um sinal positivo e um sinal negativo, é justamente a força eletromotriz com a sua resistência interna. Esse desenho que eu fiz é da pilha. E aqui eu vou ter uma resistência qualquer, que é justamente esse valor aqui. Então essa resistência poderia ser uma lâmpada, poderia ser qualquer utensílio doméstico que foi ligado. Então a primeira questão está perguntando o que é a intensidade da corrente elétrica que estabelece no circuito.
Então vamos lá, a gente vai tirar os dados da questão, que é importante primeiro. Então a questão eu vou ter o quê? A resistência, que é de 2,5 ohm, essa resistência é externa. A força eletromotriz, que é conhecido também como FEM, é 1,5 volts. A resistência interna vai ser igual a quanto? A 0,5 ohm. E a primeira questão está perguntando a intensidade da corrente elétrica, que vai passar nesse circuito, nesse esquema aqui. E também está perguntando a potência dissipada. Então vamos lá. Então eu vou utilizar essa fórmula aqui para encontrar a intensidade. A intensidade vai ser igual a quem? A força eletromotriz dividido por quem? Pela resistência interna mais a resistência externa. Então aqui eu estou respondendo a letra A. Então a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a quanto? Qual é a força eletromotriz? A FEM, 1,5 dividido pela resistência interna, que é 0,5, mais a resistência externa, que é quanto? 2,5. Então vamos lá. A intensidade da corrente elétrica vai ser igual a 1,5 dividido por, fazendo a soma, vai dar quanto? 3. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 1,5. Então a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a 1,5 dividido por 1,5 vai dar igual a quanto? A 1. E 3 dividido por 1,5 vai dar igual a quanto? A 2. Então, a intensidade da corrente elétrica será igual a quanto? A intensidade da corrente elétrica será igual a 0,5 ampere. Beleza. A letra A já foi calculada. Então vamos para a letra B. A letra B está pedindo a potência elétrica dissipada no resistor. Então vamos lá, a potência dissipada vai ser igual a quem? Vai ser igual a DDP dissipada vezes a intensidade da corrente elétrica. Porém, utilizando a equação geral dos geradores, a tensão vai ser igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. Dessa DDP dissipada, eu posso colocar quem? A tensão, né? A DDP vai ser igual a quem? A isso daqui, ó, a força eletromotriz vezes menos quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. É o que eu vou fazer, eu vou substituir. Então, a potência dissipada vai ser igual a quem? Vou colocar entre parênteses. A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. E vezes a intensidade da corrente elétrica, que é justamente essa daqui. Então, a potência dissipada será igual. Então, se a intensidade aqui está multiplicando esses dois termos, eu vou fazer a forma distributiva. Vai multiplicar a força eletromotriz e vai multiplicar esse segundo termo aqui, que é resistência vezes a intensidade. Então, vamos lá. Então, vai ficar força eletromotriz vezes a intensidade menos a resistência vezes intensidade. Quando as bases são iguais, utilizando justamente a propriedade da potenciação, bases iguais, conservo a base e faço uma soma dos expoentes. Então, aqui está subtendido 1, então vai dar o que? Ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para encontrar a potência dissipada. Então, vamos para cá. Então, aqui a letra B, a potência vai ser igual. Qual é o valor da força eletromotriz? Vai ser igual a quanto? A 1,5. Vezes a intensidade da corrente elétrica. Foi o que nós acabamos de encontrar, 0,5. Menos a resistência interna, 0,5. Vezes a intensidade. Então, vai ser 0,5 ao quadrado. Beleza, a potência dissipada será igual a 1,5 vezes 0,5 será igual a 0,75 menos 0,5 ao quadrado vai dar 0,25 vezes 0,5 vai dar 0,125. Então a potência dissipada será igual a quanto? A 0,625 watts ou watts, como vocês preferirem. Então, diminuindo aqui. Então, a letra A intensidade da corrente elétrica deu igual a 0,5 e a potência deu igual a 0,625 watts
ou watts. Então vamos para a quarta questão. Um gerador com a força eletromotriz de 50 volts mantém entre seus terminais uma diferença de potencial de 40 watts. Uma diferença de potencial de 40 volts. Sabendo que a resistência interna do gerador é 5 ohm, determine a corrente elétrica que passa por ele. Então vamos lá tirar os dados da questão. Então, tirando os dados da questão, sempre é importante tirar os dados da questão para a gente poder enxergar qual é a fórmula que nós iremos utilizar. Então a força eletromotriz vai ser igual a quanto? 50 volts, que é justamente o gerador. Então entre seus terminais, a DDP, que é a tensão, vai ser de quanto? 40 volts. Sabendo que a resistência interna vai ser igual a quanto? 5 ohm. Então lá está pedindo para calcular quem? A intensidade da corrente elétrica. Então também eu posso utilizar quem? A equação geral dos geradores, que é a DDP, que é a tensão, é igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade. Então a DDP vale quanto? 40. A força eletromotriz, 50, menos a resistência vai equivaler a quanto? A 5 vezes a intensidade, é o que está pedindo. Se em um membro esse valor está subtraindo, ele vai para o outro membro o quê? Somando. Então vai ficar dessa forma. 40 mais 5 vezes a intensidade é igual a 50. Então vou passar esse 40 que está em um membro para outro membro, ele vem o quê? Subtraindo. Então vai ficar quem? 5 vezes a intensidade é igual a 50 menos 40. A intensidade da corrente elétrica será igual a quanto? Fazendo a subtração vai dar 10. E se aqui está multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a 2 amperes. Beleza, quarta questão, muito fácil de se resolver. Foi só preciso utilizar quem? A equação geral dos geradores. Então vamos lá para a quinta questão. Ao encontrar um gerador, um eletricista, antes de utilizá-lo, resolveu descobrir a força eletromotriz e a resistência interna do referido gerador. Para atingir esse objetivo, procedeu da seguinte forma. Primeiro, ligou os terminais do gerador a um voltímetro ideal e obteve a leitura de 12 volts. Depois retirou o voltímetro e ligou aos terminais do gerador a 1 amperímetro ideal e obteve 20 amperes. Com essas informações, quais são os valores da força eletromotriz e a resistência interna o eletricista encontrou? Então vamos lá. Então aqui são dois aparelhos que ele está utilizando, né? O primeiro é o voltímetro que ele está utilizando. Então aqui ele colocou lá nos terminais, né, desse gerador. Então ele obteve esse voltímetro, né, mediu quem? A força eletromotriz, que foi de 12 volts, que é justamente, ó, tá perguntando qual é a força eletromotriz. Então a força eletromotriz é esse valor aqui. Então vamos lá. Depois ele tirou o voltímetro e ligou em outro aparelho, o amperímetro. O amperímetro mede quem? A intensidade da corrente elétrica. Então ele encontrou quanto? A intensidade da corrente elétrica? 20 amperes. Então, tirando aqui os dados, né, a questão, a intensidade ele encontrou quem? 20 amperes e a força eletromotriz ele encontrou quanto? 12 volts. Na questão não falou sobre a tensão elétrica, então essa tensão elétrica vai ser igual a quanto? A 0. Então aqui, essa questão está pedindo quem? A resistência interna também. Então, ele pediu duas perguntas, a força eletromotriz vai ser justamente essa daqui, 12 volts. Agora está faltando só encontrar quem? A resistência interna desse gerador. Então vou utilizar também a equação, vou aumentar aqui um pouquinho, vou utilizar também a equação geral dos geradores, que é quem? A tensão é igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. Então, nesse caso, como utilizou esses dois aparelhos, o voltímetro e o amperímetro, nesse gerador não estava especificando qual seria a DDP. Então, essa DDP, como esse aparelho foi lá medir, vai ser igual a quanto? A 0. Então, isso vai ser igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. Então vamos lá, vamos calcular a resistência. Se aqui está subtraindo, ela vai para o primeiro membro o quê? Somando. Então a resistência interna vezes
A intensidade vai ser igual a quem? A força eletromotriz. Então, eu quero encontrar quem? A resistência interna. Então, a resistência interna é igual a quem? A força eletromotriz dividido pela intensidade. Então, vamos lá. A resistência interna vai ser igual a quanto? A força eletromotriz é quanto? 12. Dividido pela intensidade, que é quanto? 20. A resistência interna vai ser igual a quanto? A 0,6 ohm. Então, a resistência interna desse gerador vai ser igual a quanto? A 0,6 ohm. Resumidamente, o funcionamento das pilhas elétricas, tanto as comuns como as alcalinas, se baseiam em converter energia química em energia elétrica. No caso de uma pilha elétrica de força eletromotriz igual a 6 volts e a resistência interna igual a 0,20 ohm, determine, letra A, a corrente de um curto-circuito. Beleza. Letra B, a tensão entre os terminais no caso do circuito aberto. Ok. E a letra C, a tensão, que é a DDP, né, entre os terminais, caso a corrente seja de 5 amperes. Então, vamos lá desenhar o gráfico, né, do curto-circuito. Então, aqui na vertical, tem outro valor aqui na horizontal. E vamos lá. Aqui na vertical será justamente quem? A DDP. E na horizontal será quem? A intensidade da corrente elétrica. Então, a unidade de medida da DDP vai ser quem? O volts. E da corrente elétrica será quem? 1 ampere. Então, quando o ponto está marcando bem aqui, isso daqui vai ser quem? A força eletromotriz. E quando o ponto estiver marcando bem aqui, isso será a intensidade da corrente elétrica no curto circuito. Então, dá para perceber aqui que esse gráfico aqui será um gráfico da função afim, que é um gráfico da função do primeiro grau. Então, aqui, quando a força eletromotriz estiver nesse ponto aqui, será de quanto? 6 volts. Beleza, 6 volts. Então, quer saber justamente o valor dessa intensidade. Então, aqui eu tenho um par ordenado, bem aqui é a origem das posições. Então, para ser marcado esse ponto bem aqui em cima da força eletromotriz, o valor de x será igual a 0. E o valor de y será igual a quem? A 6. Então, preste atenção, aqui na minha horizontal são os valores de x, que será a intensidade da corrente elétrica, e na vertical serão os valores de y, que será quem representado? Pela tensão elétrica. Então, quando o ponto está marcado em cima daqui do eixo Y, que é da DDP, essa que vai ser a força eletromotriz. Porém, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a quanto? A 0. Então, vamos lá. Para eu calcular esse valor da intensidade da corrente elétrica no curto-circuito, a tensão, que é a DDP, vai ter que ser igual a quanto? A 0. Então, vamos lá utilizar a equação geral dos geradores, que vai ser igual a quem? A DDP é igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica em curto-circuito. Então, para entrar em curto-circuito, essa DDP aqui, ó, essa DDP aqui tem que ser igual a quanto? A 0. Então, vou substituir, ó, 0 é igual, a força eletromotriz é igual a quanto? A 6 menos a resistência interna é quanto? 0,2 vezes a intensidade da corrente elétrica no curto-circuito. Se aqui ela em um membro está negativo, ela vai para o primeiro membro o quê? Positivo. Então vai ficar como? 0,2 intensidade da corrente elétrica é igual a quanto? A 6. A intensidade da corrente elétrica em curto-circuito vai ser igual a quanto? A 6 dividido por 0,2. Então, vamos lá. A intensidade da corrente elétrica em curto-circuito vai ser igual. Então, eu posso escrever aquele número ali, ó, 0,2. De que forma? 2 que divide 10. Então, estou transformando o número decimal para um número fracionário. Então, 2 dividido por 10 vai dar quanto? 0,2.
Então é justamente, eu vou colocar essa fração substituindo bem aqui. Então vai ficar 6 dividido por quanto? 2 dividido por 10. Então na operação matemática, como nós utilizamos, a intensidade da corrente elétrica no curto-circuito vai ser igual. Vou repetir o numerador, que é 6, e vou fazer o inverso do denominador. O inverso do denominador é 2 dividido por 10. Então vai ficar 10 dividido por 2. Então vai ficar aqui 10 dividido por 2. A intensidade da corrente elétrica no curto-circuito vai ser igual a quanto? 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. 3 vezes 10 vai dar quanto? 30 amperes. Essa será a letra A. Beleza, deixa eu diminuir aqui para vocês observarem todo o cálculo. Agora vamos para a letra B. Então vamos para a letra B. Anotaram? Então vamos lá para a letra B. Está pedindo quando o circuito estiver aberto. Circuito estiver aberto. O que significa quando o circuito está aberto? Então também vou utilizar a equação geral dos geradores. A DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade. Então quando eles falam que o circuito está aberto, significa dizer que essa intensidade da corrente elétrica vai ser igual a quanto? A zero. Então quando a intensidade da corrente elétrica for igual a zero, vai estar no circuito aberto. Então a DDP vai ser igual a quem? A força eletromotriz. Por quê, professor? Porque quando eu substituir aqui na intensidade, 0 vezes a resistência interna vai dar quanto? 0. Então, força eletromotriz menos 0 vai dar quem? A força eletromotriz. Então, lá me disse o quê? Que a força eletromotriz seria igual a quanto? A 6 volts. Então, a DDP no circuito aberto vai ser igual a quem? A 6 volts. Beleza, questão muito fácil. Vamos lá para a letra C. A letra C está pedindo o quê? A tensão entre os terminais caso a corrente elétrica seja de 5 amperes. Então está perguntando quando a corrente elétrica foi igual a quanto? A 5. Então vamos ver aqui, ó. Então quando a corrente elétrica estiver aqui no valor 5, eu vou ter aqui o que? Um valor para DDP. Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Vou utilizar também a equação geral dos geradores. A DDP é igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. A DDP vai ser igual a quanto? Qual é a força eletromotriz? É igual a 6. Então, vamos substituir. Menos a resistência interna vai ser igual a quanto? A 0,20 vezes a intensidade, que é justamente aqui o valor que eu coloquei. Então vai ser igual a quanto? A 5. Então vamos fazer, a tensão vai ser igual a 6 menos 0,2 vezes 5 vai ser igual a quanto? A 1. Então, a DDP, a tensão vai ser igual a quanto? A 5 volts. Então, essa é a questão 6. Então, questão 7. O que é que está dizendo na questão 7? O gráfico a seguir mostra como varia a corrente em um gerador em função da diferencial de potencial entre seus terminais. Qual é o valor de sua força eletromotriz e de sua resistência interna? Então, vamos lá para os cálculos. Analisando o gráfico, eu vou diminuir só um pouquinho aqui para eu poder escrever. Aqui está perguntando duas coisas. Qual é a força eletromotriz e a sua resistência interna? Então a força eletromotriz vai ser justamente esse ponto aqui, ó. Então a força eletromotriz vai ser igual a quanto? A 6 volts. Então vamos lá. Para eu calcular a resistência interna, eu vou ter que fazer o quê? Justamente isso. Esse valor aqui é a intensidade da corrente elétrica no curto-circuito. Então eu vou fazer a substituição. A intensidade da corrente elétrica no curto-circuito vai ser igual a quem? A força eletromotriz dividido pela resistência interna.
Então, continuando o cálculo, se aqui está dividindo, vai passar para ali multiplicando, então a resistência interna vai ser igual a quem? A força eletromotriz dividido pela intensidade da corrente elétrica no curto-circuito. Então, a resistência interna vai ser igual a quanto? Qual é o valor da força eletromotriz? 6. Qual é o valor da intensidade da corrente elétrica no curto-circuito? Vai ser igual a quanto? A 12. A resistência interna, vou dividir em cima e embaixo por 6, então vai ficar dessa forma. 6 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 1. E 12 dividido por 6 vai dar quanto? 2. A resistência interna vai ser igual a quanto? A 0,5 ohm. Então, é uma questão muito simples. Questão 8. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Determina no circuito da figura a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador ideal e a diferença de potencial no resistor de 5 ohm quando a chave C está aberta, que é justamente essa chave aqui está aberta, e quando a chave estiver o quê? Fechada. Então vamos ver essa questão. Bora lá. Então eu também vou ter que utilizar justamente essa equação aqui. A força eletromotriz é igual a quem? A soma das resistências. Resistência externa mais a resistência interna vezes a intensidade da corrente elétrica, que foi tirada justamente da equação geral do gerador, que é justamente essa daqui. Ok? Aí no lugar da DDP, que é a tensão, que é essa letra U, eu vou colocar quem? De acordo com a lei de Ohm, é quem? A resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. É o que eu vou colocar, ó. No lugar de U, vou colocar quem? Resistência vezes a intensidade é igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. Se aqui ela é negativa, ela vai para o primeiro membro que? Positivo. Eu estou isolando quem? A força eletromotriz. Então, a força eletromotriz é quem? A resistência externa vezes a intensidade, mais a resistência interna vezes a intensidade. Quem é o termo semelhante? Aqui no segundo membro, a intensidade. Então, eu vou colocar ela em evidência. Então, a força eletromotriz vai ser igual a quem? A intensidade. E vou fazer a divisão desses termos aqui. Intensidade dividido pela intensidade vai sobrar. Por isso, calculando aqui, né? A resistência externa vezes a intensidade é igual à força eletromotriz menos a resistência interna. Se aqui está subtraindo, vai para o primeiro membro que somando. Então, vai ficar aqui a resistência externa vezes a intensidade mais resistência interna vezes intensidade. Vou colocar em evidência quem? Quem é um termo semelhante? Intensidade. E vou dividir toda a equação. Então, ó, intensidade vezes intensidade vai dar... Intensidade dividido pela intensidade vai dar quem? Resistência externa mais intensidade dividido pela intensidade vai dar quem? Intensidade dividido pela intensidade vai dar quem? A resistência interna. Então, é justamente essa equação aqui que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Então, vamos lá para os cálculos. Então, a primeira questão está me dizendo que nesse circuito, a letra A, quando estiver aberto. Então, quando estiver aberta, a intensidade da corrente elétrica, aqui vai ser o sinal positivo e aqui vai ser o sinal negativo. Então, a intensidade da corrente elétrica vai sair daqui e vai fazer esse caminho aqui, ó. Se está aberto, ele não vai para lá, ele vai pegar esse caminho aqui, ó. Vai passar pela resistência 10 e vai passar por essa resistência, ó, tomando o caminho aqui, vai passar por essa resistência também 5. E aqui eu tenho o que? A força eletromotriz. Essa daqui é a resistência o que? Interna. Então a questão está perguntando o que? Para calcular quem? A intensidade da corrente elétrica que atravessa
essa situação, quando estiver aberto e fechado. Então, vamos lá. Vai ficar quem? 60 é igual. Quem é a resistência externa? 10, mais a resistência interna, 5. Vezes quem é a intensidade. Então, vai ficar 60 é igual, fazendo a soma, dá quanto? 15 vezes a intensidade. Se é um membro está multiplicando, vai passar para o outro membro o quê? Dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 15. A intensidade vai ser igual a quem? 4 ampere, quando o sistema estiver o quê? Aberto. Vamos ver quando o sistema estiver fechado. Deixa eu diminuir aqui para vocês olharem. Apagar aqui novamente isso daqui. Então, aumentando aqui. Então, quando esse sistema aqui estiver fechado, significa dizer que a intensidade da corrente elétrica vai tomar que caminho? Ela pode fazer o seguinte, sair daqui do polo positivo, vai tomar esse caminho aqui, chegando bem aqui, ela pode tomar esse caminho aqui, e também pode o que? Seguir direto aqui, ó. Então, aqui eu vou ter a intensidade 1 e a intensidade 2. Então, ele vai passar justamente por essa resistência aqui externa, que vai ser 10. Também a intensidade 1 vai passar pela essa resistência externa, que vai ser 10. Aí, quando estiver fechado, vamos calcular. Então, aqui, essa associação desses dois aqui vai ser a associação o quê? Associação em paralelo. E na associação paralelo das resistências, eu posso calcular de que forma? Vamos lá. Na associação paralelo das resistências, vai ser igual a quem? A R1 vezes R2, dividido pela soma das resistências, que vai ser R1 mais R2. Então, a resistência equivalente, que é essa externa, vai ser igual a 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. A resistência equivalente vai ser igual a 100 dividido por 20. Corta aqui, corta aqui. Então, essa resistência equivalente vai ser igual a quem? A 10 sobre 2 ohm. Beleza. Calculei uma parte. Aí agora vai ficar em que essa resistência aqui, eu vou ter que fazer a soma, né, da resistência, que é essa daqui, né, com a interna. Então vai ficar como? A letra B, continuando. Tá bem aqui. Continuando o cálculo, vai ficar quem? 60 é igual a quem? Deixa eu aumentar aqui. 10 sobre 2 mais quanto? Mais 5 vezes a intensidade. Então, vai ficar 60 é igual. Fazendo aqui, né? Vai ser 2, o mínimo múltiplo comum. Aqui vai dar 10 mais 10 vezes a intensidade. Se aqui está dividindo, vai passar para lá o que? Multiplicando. Então, vai ficar 60 vezes 2 é igual a quem? A 20 vezes I. Então, a intensidade vai ser igual a quanto? 120 dividido por 20. Então, essa intensidade da corrente elétrica na letra B vai ser igual a quanto? A 6 amperes. Beleza. Deixa eu diminuir aqui para vocês observarem. Então, o cálculo foi esse daí, da letra B. Então, a intensidade da corrente elétrica quando está aberto, o sistema letra A vai ser de 4 amperes, e quando o sistema estiver fechado, vai ser de 6 amperes. Porém, eu teria que calcular quem? A resistência em paralelo, que é justamente essa daí, que é a externa. Sem em paralelo, posso fazer desta forma, a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela soma das resistências. Foi o que eu fiz. Bacana essa questão. Bom, esse foi os exercícios. Inscrevam-se no canal para continuarmos produzindo os vídeos. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Me sigam lá nas redes sociais no Facebook.
no Twitter e no Instagram. O vídeo ficou um pouquinho longo, quero deixar o meu agradecimento aqui, muito obrigado e bons estudos.